Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Hoje nós vamos começar a falar sobre homeopatia. A homeopatia é uma prática terapêutica que está inserida no SUS, aqui no Brasil, dentro de uma política chamada de práticas integrativas e complementares, e por esse motivo é necessário que os profissionais de saúde tenham conhecimento a respeito dessa prática, a fim de prestar as orientações da forma correta, e aqueles profissionais que vão se aventurar na prescrição, na conduta terapêutica do paciente, precisam também conhecer as formas de preparo dos medicamentos homeopáticos. E para nós iniciarmos nossas conversas, nós vamos falar sobre tinturas homeopáticas. Então, vem comigo, que vai ser muito interessante essa aula de hoje. As tinturas homeopáticas também podem ser identificadas como tintura-mãe e têm uma associação direta entre o insumo ativo e a solução extrativa utilizada para o seu preparo. Essas soluções extrativas vão ter uma dependência direta da origem e da constituição desse insumo ativo. É importante que entendamos que a tintura-mãe pode representar o ponto de partida para o preparo do medicamento homeopático, trazendo para você, nesse momento, uma representação de uma forma de preparo, no qual é utilizada a escala centesimal e o método desenvolvido por Hahnemann, e perceba que a tintura-mãe é o ponto de partida, sendo o início das diluições sucessivas necessárias para o preparo do medicamento. Um ponto de atenção: o medicamento homeopático é caracterizado por essas diluições sucessivas, que vão dar origem às potências medicamentosas, e também pela necessidade de realização de sucções ou dinamizações entre essas diluições. Voltando à identificação da tintura-mãe e da forma de preparo dessa tintura-mãe, nós devemos ter a informação nesse momento de que o medicamento homeopático pode ser preparado a partir de drogas e de tinturas homeopáticas, sendo essas identificadas como tinturas-mães. Essas são o resultado da ação extrativa ou dissolvente por um contato íntimo e prolongado de um insumo inerte hidroalcoólico ou hidroglicerinado sobre determinada droga vegetal ou animal, fresca ou dessecada, por meio dos processos de maceração ou percolação, ou ainda pelo método de expressão. Importante analisarmos algumas informações que estão presentes nessa afirmação aqui. Primeiro, a necessidade do contato íntimo e prolongado entre o insumo ativo e a solução extratora é necessário para que se garanta a extração de todos os componentes ativos presentes nesses insumos. A necessidade de utilização de um insumo inerte é pela impossibilidade da ocorrência de compatibilidades que causam prejuízo para essa composição química. A utilização de um solvente hidroalcoólico ou hidroxerinado é necessário, pois, dependendo da origem do insumo ativo, faz-se necessária essa adequação dessa solução extrativa. Aí nós vemos que podemos utilizar drogas ou insumos ativos de origem vegetal e animal, podendo estar esse sob a forma fresca ou sob a forma seca, que é o que está representado aí com o termo dessecada. Por meio de processos de maceração, percolação ou expressão, são os métodos utilizados para o preparo da tintura-mãe. Todas essas informações que nós trazemos são dependentes diretas da origem dos insumos ativos, por isso é necessário que se tenha conhecimento das características e especificidades desses insumos para se identificar qual a melhor solução extrativa e também qual o melhor método para essa extração. Importante colocarmos nesse momento que nós temos diferenças entre a tintura-mãe homeopática e as tinturas utilizadas na fitoterapia. Existem diferenças específicas de identificação dessas duas formas de tintura. Por esse motivo que eu trago para vocês aqui
que na fitoterapia pode ser utilizada a planta fresca e a planta seca também, porém, na fitoterapia são utilizados os insumos exclusivamente de origem vegetal, não sendo utilizados insumos de origem animal, como é uma característica da homeopatia. A tintura-mãe homeopática pode ser identificada pela sigla TM ou pelo símbolo que está representado aí. É considerada como uma preparação básica que dá origem a todas as potências medicamentosas dos insumos que são vegetais ou animais. Pode ser obtida do vegetal fresco ou seco, ou ainda de animais vivos, recém-sacrificados ou ainda secos. São informações importantes para o preparo da tintura-mãe. Algumas outras considerações que devem ser feitas é que esse contato do insumo ativo com o líquido extrator, com a solução extrativa, deve ser realizado em recipientes apropriados que também não tenham a possibilidade de reatividade nesse processo extrativo para não interferir na composição do produto final, que é a tintura homeopática. Geralmente são utilizados recipientes de aço inoxidável, que vão ter várias denominações, mas aqui eu trago para vocês um exemplo de um percolador, no qual é deixado aí o contato do insumo com o líquido extrator pelo tempo necessário para que haja a extração. Os principais processos de obtenção das tinturas mães são maceração, percolação e a expressão. Maceração e percolação são métodos que são utilizados em outros processos, então por isso são mais conhecidos, e a expressão é menos utilizada, mas também é utilizada para a obtenção, por exemplo, de óleos essenciais. Esses métodos devem ser selecionados de acordo com a origem do insumo ativo, e o método de expressão foi idealizado por Hahnemann e que considera esse método mais eficaz para a obtenção de tinturas-mãe a partir de vegetais frescos, segundo as próprias informações relatadas por ele nos seus documentos orientadores da homeopatia. Para a produção de uma tintura-mãe por expressão, é necessário que sejam seguidos alguns passos, e esses passos são a redução do vegetal fresco em pequenos pedaços, com a finalidade de aumentar a superfície de contato, a formação de uma pasta fina desses pedaços do vegetal. Depois, essa pasta é envolvida em um pano de linho novo, lembrando que a homeopatia, os métodos que foram desenvolvidos por homeopatia, desculpem, são métodos que têm mais de 200 anos, por isso que existem essas características peculiares em relação aos processos de preparação. Depois de envolvida nesse pano, esse tecido vai ser prensado para a obtenção do suco. Esse suco vai ser imediatamente misturado com o álcool, com a solução hidroalcoólica, que vai ter o seu grau alcoólico determinado de acordo com a origem do insumo ativo. Essa mistura deve ser conservada em frasco âmbar por alguns dias e, posteriormente, deve ser filtrado em papel de boa qualidade para garantir a preservação dos componentes necessários para o preparo dos medicamentos. O método de maceração, que é mais conhecido nosso, consiste em deixar o vegetal ou o animal em contato com o líquido extrator adequado, com a agitação por determinado tempo, e esse processo vai envolver, né, a difusão e a osmose no processo de extração. Nós podemos ter a maceração feita a nível industrial, utilizando equipamentos também específicos para essa finalidade, e temos a possibilidade do preparo da maceração mais caseira ou em menor quantidade, na qual nós também temos que utilizar os recipientes mais adequados para essa finalidade. Então, só para retomar o raciocínio, a maceração é o contato direto do líquido com a parte do vegetal ou a parte do animal, que vai ser deixado em contato durante um determinado período,
Esse período está estabelecido nos documentos oficiais que relatam as formas de preparo da tintura-mãe e vai ser posteriormente também filtrado e acondicionado de forma específica para ser utilizado depois para o preparo do medicamento. Já a percolação consiste essencialmente em fazer passar o insumo inerte através da droga já umedecida nessa solução, essa droga acondicionada em um recipiente adequado, onde o líquido é continuamente deslocado, passando por essa droga várias vezes, até que todos os componentes ativos solúveis nesse líquido sejam totalmente extraídos e, consequentemente, se formem uma tintura com a composição química preservada e de boa qualidade. Para a preparação da tintura-mãe a partir do vegetal fresco, é necessário que se tenha alguns cuidados. Então, imediatamente após a colheita do vegetal, esse deve ser encaminhado para o laboratório responsável para o preparo da tintura-mãe. Geralmente se utiliza o vegetal cultivado em determinadas regiões. Após esse encaminhamento no laboratório, deve ser feita a retirada de impurezas ou de partes do vegetal que apresentem algum grau de deterioração ou imperfeição. Então, deve-se ter cuidado com a retirada dos insetos, de pelos de animais que convivam no ambiente onde a espécie foi cultivada, ou ainda cascas de ovos, ou penas de aves, ou qualquer outro tipo de impureza que possa ser identificada. Após esse processo de limpeza, é que se dá continuidade no preparo da tintura-mãe através da lavagem do vegetal com água corrente e, posterior, enxágue, né, com água purificada. Depois deve-se fazer uma eliminação de água, se deixa escorrer totalmente a água. Por fim, o vegetal deve ser enxugado com um pano ou com algum outro procedimento que seja mais adequado. E após esse processo é que é realizada o método propriamente dito. No caso da utilização do vegetal fresco, é necessário que haja o cálculo do resíduo sólido, porque através da verificação desses componentes sólidos se faz uma relação da quantidade de solução extrativa que deve ser adicionada para a obtenção da tintura-mãe. O cálculo do resíduo sólido é bem simples, deve ser utilizada uma secagem desse material, no qual o procedimento correto é pesar 100 gramas do vegetal limpo, dividi-lo ou quebrá-lo em pequenos fragmentos para aumentar a superfície de contato e melhorar a secagem necessária. Depois, esses fragmentos são colocados em uma cápsula de porcelana devidamente tarada, com seu peso estabelecido. Esse material é levado a uma estufa com uma temperatura de 50 ou 100 graus, dependendo das especificidades do insumo, e deve-se fazer o acompanhamento até a observação do peso constante. Quando esse processo de secagem chega no peso constante, desculpem, você pode fazer a medida do resíduo sólido. Qual a importância desse resíduo sólido? É porque esse vai ser necessário para verificar a quantidade de tintura-mãe que vai ser obtida. De uma forma geral, a quantidade é 10 vezes o percentual do resíduo sólido encontrado para aquele vegetal que está sendo preparado sob a forma de tintura-mãe. O teor desse resíduo pode ser obtido por aparelhos ou por meio de técnicas mais simples. Existem equipamentos de infravermelho que já dão qual é o teor de umidade, e aí, consequentemente, você pode fazer a verificação do resíduo sólido. Segundo a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, o teor alcoólico ao final da extração deve ser de 55% a 65% na tintura-mãe,
esse é um ponto de atenção, porque não se recomenda teores alcoólicos maiores no final do preparo. O líquido, geralmente, é uma mistura de água e álcool para a para a espécie vegetal fresca, e o teor alcoólico vai depender do resíduo sólido, ficando estabelecido que para o preparo da tintura-mãe não é o grau alcoólico final. Nós temos que até 29% deve-se utilizar um etanol a 90%, entre 30% e 39% um etanol a 80%, e acima ou igual a 40% utilizar um etanol de 70%. Essa é a grande finalidade da determinação do resíduo sólido para o preparo da tintura-mãe. No processo de maceração do insumo fresco, do insumo vegetal fresco, deve-se também rasurar esse vegetal, e aí eu não sei se vocês entendem o que é rasurar, mas é pegar e quebrar em pedaços, né? Nós já falamos aqui qual o objetivo, misturar com o álcool já calculado, no grau alcoólico estabelecido, reservar em vidro ou recipiente de aço inoxidável numa temperatura de 16 a 22 graus e agitar diariamente 3 vezes por dia por um período aproximado de 15 dias. Existem as especificações dos documentos oficiais. Após esse período, deve-se filtrar esse macerado, guardar o filtrado, prensar o resíduo, que é a planta, para que se consiga extrair toda a quantidade da solução extrativa que fique presa na estrutura dessa planta, depois acrescentar o álcool, de acordo com o que foi estabelecido no resíduo sólido, deixar em repouso por 48 horas e, finalmente, filtrar em papel de filtro e acondicionar em recipientes adequados. É importante termos a informação de que a quantidade de água nos vegetais vai variar de acordo com o órgão vegetal que está sendo utilizado para o preparo da tintura-mãe, sendo que os percentuais de água estão aí descritos e nós podemos fazer uma relação com os órgãos vegetais. As folhas, de uma forma geral, possuem entre 60% e 90% de água, flores e frutos podem chegar a 90%, e órgãos subterrâneos entre 70% e 85%. Esse teor de água é considerado alto, pode interferir na composição química necessária para o preparo da tintura-mãe e, consequentemente, para o preparo do medicamento homeopático. Por isso, é necessário fazer a redução dessa água a percentuais em torno de 5%, para que aí essas possam ser utilizadas no preparo da tintura. Se for necessário, pode-se fazer uma estabilização das espécies vegetais através do processo de secagem. A secagem pode ser natural ou artificial. A natural é caracterizada por colocar a planta em determinado ambiente e deixar ali o tempo necessário para que haja a secagem, que geralmente é evidenciada pela mudança da característica física, né? E a artificial é aquela na qual são utilizados equipamentos como estufas que possuem temperatura e umidade controlados e são específicas para essa finalidade. O calor, além de provocar a evaporação da água, permite destruir enzimas e evitar a fermentação, que podem ser fatores de desvio de qualidade dessas espécies quando utilizadas para o preparo das tinturas-mãe. O processo de maceração do insumo seco, do insumo vegetal seco, é o mesmo utilizado para o preparo da tintura-mãe do insumo vegetal fresco. Então, é só correr lá ou então ver aqui o esquema para vocês saberem como é que deve ser feito. É o mesmo processo. Já a tintura-mãe obtida de insumos de origem animal pode ser preparada com os animais vivos, recém-sacrificados ou dessecados, podendo utilizar os animais de forma inteira ou suas partes ou secreções,
Quando se fala parte dos animais, podem ser glândulas, podem ser órgãos, de acordo com a respectiva monografia estabelecida nos documentos oficiais que são aceitos aqui no Brasil. Aqui eu trago para vocês a representação do preparo de uma tintura a partir de formigas, em que também se coloca essa matéria-prima em contato com uma solução extrativa, aqui representada por álcool de cereal a 70%, então caracterizando uma solução extrativa com teor alcoólico de 70%, e se faz todo o processo que também pode ser maceração, percolação ou expressão. O processo mais utilizado é a maceração com uma mistura hidroalcoólica ou hidroglicerinada, que vai ser a solução extratora. A terceira edição da Farmacopeia recomenda como líquidos extratores para o insumo animal o etanol de 65% a 70%, uma solução hidroalcoólica, ou ainda uma solução hidroglicerinada de glicerina em água em partes iguais, e também uma solução constituída por etanol, glicerina e água também em partes iguais. Enquanto a relação da droga insumo inerte na tintura mãe vegetal é de 1 para 10, na tintura mãe animal, essa relação é de 1 para 20. Então, a tintura mãe vegetal equivale a 10% do vegetal naquela solução, e a tintura mãe animal equivale a 5%. Para as matérias-primas animais frescas, não há cálculo do resíduo sólido. Então, é importante termos como ponto de atenção que as tinturas mães obtidas a partir de animais vivos, recém-sacrificados ou dessecados, são preparadas do mesmo modo, não havendo distinção entre essas matérias-primas dessas origens que estão aí estabelecidas. Para órgãos e glândulas de animais superiores, como fígado, tireoide e hipófise, que dão origem aos medicamentos hepatina, tiroídeo e hipoficino, são utilizadas misturas de água e glicerina, porque o álcool pode interferir no componente dessas tinturas, então, por isso, a especificação de utilização da glicerina. O processo de maceração dessas drogas animais é feito com a parte da droga animal em contato com 20 partes do líquido extrator, deixando-se em contato durante 20 dias com agitação constante, pelo menos 3 vezes ao dia. É necessário utilizar um controle de temperatura e intensidade luminosa, então deve ser utilizado um ambiente refrigerado e protegido da luz. Após esse período, deve-se filtrar sem prensagem, depois manter o líquido em repouso por 48 horas e, posteriormente, filtrar em papel de filtro e acondicionar em recipiente apropriado. Bem, as tinturas mães devem ser conservadas em frascos de vidro âmbar, no momento anterior ao preparo do medicamento homeopático, seja na farmácia de manipulação, lá acondicionadas e armazenadas, ao abrigo da luz e do calor, então deve haver um controle de temperatura, de incidência da luminosidade, e, em geral, os laboratórios farmacêuticos industriais homeopáticos costumam dar 5 anos de validade para as tinturas mães, para que possam ser utilizadas no preparo dos medicamentos. Há uma recomendação de realizar controles de qualidade periódicos num período de 1 ano. Todavia, se a tintura mãe apresentar alguma alteração das suas características físicas, podendo ser elas turvação ou precipitação, ou mudança de características organolépticas, como cor, odor, sabor, essa deve ser imediatamente descartada, porque já não apresenta condições de qualidade para o preparo dos medicamentos. O prazo das tinturas deve ser determinado pelo fabricante de acordo com a legislação em vigor.
Então, era isso que nós tínhamos para falar em relação à tintura mãe homeopática, e eu espero que vocês tenham aprendido. Nós viremos com outros vídeos falando a respeito de homeopatia. Obrigada, pessoal, e até mais.